Aboru Aboye é Kaleo. Boa tarde a todos, Boa tarde. bem-vindos. Prazer estar com vocês todos aqui falando sobre o culto de Orixá, tradicional Yorubá. Só aguardamos 2 minutinhos só para ver se vai se adicionando outras pessoas aí. Vamos iniciar falando. Boa noite. Bem-vindo a todos. Agora nós vamos apresentando. Sim, essa direta hoje é exclusivamente para os amigos brasileiros. Não, né? também para os italianos que entendem, Quem entende né? português. Para todos que Claro. entendem o português, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre o culto dos orixás, nas várias formas, com mais fogo no culto tradicional, esse orixá e bilé. Se tem algumas dúvidas também entre os dois cultos, candomblé, umbanda, e o culto tradicional, também pode fazer perguntas, pode Interagir conosco. isso, sabendo, né? Que são bem-vindos todos, todas as perguntas. Então vamos nos apresentando então, no tempo que alguém se conecta. Ok. Pronto. Vamos começar. Também porque vai ficar gravada a live, então se alguém não ver do início, depois pode voltar vendo toda a live. Exatamente. Preferimos essa forma de divulgação, assim que fica gravado, fica como um arquivo, né? Todo mundo pode ir olhar, tirar as suas dúvidas e, se puder, a gente ajudar a crescer, né? É o nosso objetivo. O que mais desejamos. Nossa. Ok. Pronto, vamos começar. Aboraboye de novo. Boroboyeu. A todos que estão seguindo, que vão entrando ainda. Eu sou Baba Ifalobá, Babalawo, de culto tradicional Yorubá, da família Ifaluseyi, da raiz de Oyo, na Nigéria. Eu sou Yanifá, Fauemima, Oxum-Sewá, do culto tradicional, também iniciada no Oyo. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do que nós aprendemos nesses anos. Somos iniciados em Ifá há 12 anos, Mais ou menos 12 anos. E é verdade que, né, cada dia é sempre um aprendimento, sempre nunca para de aprender. É assim que eu gosto, é assim que é mesmo, não tem como falar, né? Chega um dia a gente sabe tudo, porque não é verdade. Muitas vezes nos perguntam se aprende rápido, quanto demora. Em verdade, nunca para de aprender, nunca para de conhecer, ter conhecimento. Exatamente, é um caminho, né, que conduz ao bem-estar, o culto ao orixá todo, não somente de Ifá. Eu acho que devemos iniciar essa live. A gente falou bate-papo sobre o orixá. Na verdade, não tem um tema exclusivo, né? Tem um pouquinho de falar, assim, para conhecer. Também acho que vai ter gente que já é iniciada no orixá, talvez no candomblé, como assim dentro do culto tradicional. O objetivo, seja de um que do outro, é o culto ao orixá. Então, nós vamos encontrar no caminho várias coisas que são parecidas, outras coisas que são estranhas, que são diferentes totalmente, algumas coisas que são iguais, né? Mas tudo é experiência, tudo leva ao culto, às divinidades. E também nós aprendemos lá na Nigéria que nunca tem uma verdade absoluta. Muitas vezes, também só saindo de uma casa,
de um lugar para outro, já muda muitas coisas. Então, não somos aqui para dizer que isso aqui é a única verdade, a verdade absoluta. Exatamente. Falamos sobre as nossas experiências no eu, né? Então, vamos só falar a respeito ao que nós sabemos e nós conhecemos. Isso não quer explicar que nós somos que levamos a verdade, porque verdade não existe, né? A verdade porque absoluta. não somos... O culto de orixá, ainda mais o culto tradicional, é muito, né, falado, se aprende praticando dia a o culto, dia. se aprende escutando mais velhos, assim, sempre com humildade e tudo. Então, como dizia a Yá aqui, na verdade, achamos diferente entre aldeia mesmo, na mesma Nigéria. Oiô é diferente de algumas coisas de Oxobô. Boa tarde. Como é que está você? Oiô é diferente de Oxobô sobre alguns orixás. O Abekuta é diferente de Oiô, de Oxobô. Exatamente. Então, muito a ancestralidade da família, onde a gente escolhe para se iniciar. Então, estamos aqui, como eu falei já, para expor um pouquinho, né? Para se somos, né? Somos felizes de compartilhar com vocês todos, porque o culto do orixá é a nossa vida. Praticamos o culto há mais de 12 anos, né? Temos a nossa casa, o nosso templo aqui de Ifá, chamado Adje Ifá. Nós moramos 15 anos em Salvador, Bahia. São 2 anos que voltamos a morar aqui na Itália, para seguir os nossos filhos aqui na Itália também. Aí, cada ano, mais ou menos, 1 ano e meio, sempre voltamos para o Brasil também, para dar a continuidade também nos filhos espirituais, as pessoas do Brasil, de Salvador, né? Aí, falamos, como falei no começo, bate-papo sobre o orixá. Quer dizer, essa live tem a intenção de dar uma visão geral sobre o culto dos orixás, por que se pratica o culto, o que temos que esperar dos orixás, que tipo de ajuda orixás tem para nos oferecer, e como nós podemos ter vantagem das nossas ofertas, do nosso adimu. Tudo isso digamos, são vários assuntos, mas na verdade é a base do culto do orixá, porque cada um de nós, né, assim, na frente do próprio orixá reza. Orixá, quero isso, quero aquilo, quero tudo, né? Mas é claro que o orixá tem outro, digamos, projeto, algumas vezes, do que nós esperamos por mão dos orixás, né? Está explicado, bom. Do que nós esperamos para os orixás. Talvez não vemos nossos pedidos atendidos da forma que nós queremos, né? Esse aqui não é por maldade dos orixás, claro, mas muito depende de vários fatores. Porque eu acho que um exemplo importante dessa conversa é uma reflexão que Ifá nos fornece através da sabedoria, que fala que Olodumare, no do Ifá Oshebirete, fala Tibitire Olodumare, Fidale Aye. Olodumare, o Ser Supremo, criou o mundo com as coisas boas e as coisas ruins. Aí cabe a um de nós seguir um caminho que mais nós vai ser vantajoso para nós. Mas o Olodumare, do alto da sua grande sabedoria, ele forneceu ajuda para os seres humanos, para todos. Ajuda da quais os orixás mesmo, a divinação, oráculo, várias formas de oráculo. Outra divindade que não são orixás, mas também faz parte do culto, como Ebeorum, como Awambalagba e Amiu Shurongá. Faz parte dessa... É também claro que o Olodumare, não interferindo ele mesmo na nossa vida, ele deixou, digamos assim, um livre-arbítrio de cada um de nós. Aí é como se a nossa estrada no Aie se divide em duas opções, direita ou esquerda, né? O certo com o errado. Aí muito depende da nossa vontade de querer, de ter sucesso na vida, de escutar as palavras dos orixás. Muitas vezes no nosso caminho de sacerdócio, entraram no nosso caminho as pessoas pedindo divinação, de Fá ou de Rendilongum, de Búzios, né? Aí, já com uma ideia própria, esperando que o orixá desse a resposta que eles mesmos esperavam.
Aí o orixá, claro, né, dá a resposta que o orixá acha que é certa para o bem-estar das pessoas, só que ele age, o cliente age da forma totalmente contrária. Aí fica andando em contra-percas, ou problemas vários, né, que tem que ser resolvido na vida dele. Então, essa aqui também é uma predisposição ao sagrado que não todo mundo tem. Mas essa predisposição não nasce com a gente. Ela fica, em muitos casos, fica assim, crescendo com a gente, entendendo através da experiência do cotidiano, do dia do sé, da interação com o próprio orixá, na hora que a gente oferece o bi, na hora que a gente oferece um madimum particular para o nosso orixá, a gente vê a resposta que o orixá dá. Então, essa sinergia fica se criando cada dia, até que nós, realmente, chegamos a um ponto, né? Não nós, o devoto do orixá, tem a oportunidade de chegar a um ponto de total, digamos, conexão com o próprio orixá, e total confiança, porque outro conceito importante para quem pratica o culto do orixá é a fé, que os Yorubá chamam Igbagbo. É um conceito muito importante, tão quanto o conceito de bom caráter, Iwarere. Então, esse aqui, o bom caráter, também é uma das armas que o Olodumare deu a cada ser humano. E cabe a nós mesmos desfrutar. Porque, por exemplo, alguém vai na adivinação e fala, oh, não vai à esquerda, vai à direita. A pessoa vai à direita porque acha, vai à esquerda porque acha mais cômodo. Aí, isso aqui é falta de bom caráter. Né? É falta de fé, é falta de bom caráter, é falta de humildade também na frente dos orixás. Pontualmente, aí as pessoas podem ficar se arrependendo das próprias escolhas. Esse arrependimento nunca faz parte do culto dos orixás, porque ter o orixá do lado quer dizer ter a certeza, né? Como se chama? A ajuda do sagrado, né, para fazer essa escolha certa, a escolha que leva a gente a uma vida confortável, uma vida decorosa, né, aí. Também então, porque se perguntamos ao orixá algumas coisas, claro que temos que seguir o que ele fala, né, porque senão ficaria impossível, né. Se você pergunta uma coisa, depois faz o contrário, é claro que as coisas vai piorar. E muitas vezes acontece. Então, por isso que se uno vai numa adivinação, vai pedir para o orixá fazer né, a escolha para nós, claro que tem que ver a coisa justa que ele falou e seguir. Axé. Essa aqui é realmente uma das poucas regras que o culto orixá impõe aos próprios devotos, junto com o Iwarere, a prática do bom caráter. Porque o bom caráter também é isso, né? Exatamente. Seguir o que o orixá fala, e não o que a nossa cabeça fala. Ficar com humildade, né? Para escutar, para entender os passos que nós achamos certo, que muitas vezes leva ao erro, entendeu? Aí voltar atrás quer dizer gastar tempo, gastar dinheiro muitas vezes. No nosso percurso também temos pessoas que acabaram, né, perdendo um pouquinho a fé. A fé deles não era mais firme assim, mas porque se a gente reflete sobre isso, acho que seja para falta de humildade das pessoas mesmo, porque nada de melhor que poder escutar as pessoas, as mensagens dos orixás, seja na divinação, seja num dia de Ossé. Então, voltando ao assunto, Olodumare criou, né, o mundo com as coisas boas e as coisas negativas. Um exemplo desse pode ser quando as crianças nascem, o bom, o irê. A placenta já representa o ibi, entendeu? Então, é justamente o equilíbrio que o Olodumare oferece, que dá no Aie. Esse equilíbrio também é mantido por os orixás, especialmente por alguns orixás como Exu, para outra divindade, Yami Oxorongá, Awambarabá, e, digamos assim, uma série de outros fatores que contribuem realmente ao equilíbrio das pessoas, porque quando as pessoas estão em equilíbrio, automaticamente é como se tivesse uma magia, tudo no nosso redor fica em equilíbrio também. Então, o culto do orixá é adquirir esse equilíbrio emotivo e espiritual para ficar melhor, ter um melhor
digamos assim, desenvolvimento, seja na praticidade da vida, seja no nosso relacionamento com as pessoas, né? Desculpa. Os orixás, nessa parte, foram realmente seres criados, energia criada por Olodumare, para nos ajudar, para ajudar os seres humanos. Aí, esses orixás também são, na maioria dos casos deles, são antepassados, eles tiveram vida na Terra, no caso do Xangô, Obatalá, tinha várias reencarnações, Oxum, Ifá, o mesmo Orumilá Ifá, né? Aí, na verdade, quindi podemos dizer que o culto orixá é um culto à ancestralidade também. E um outro fator de equilíbrio dentro da espiritualidade dos orixás é justamente o culto aos nossos antepassados, os nossos ancestrais coletivos, ancestrais nosso particular de cada um de nós, porque é graças a eles que a gente está aqui falando hoje, né? Então sempre temos que respeitar a nossa ancestralidade. Esse aqui é um princípio base para que cultua orixá, até que nós temos uma divindade mesmo, que, voltando no começo, alguns na área Yorubá chamam de orixá. Para outra área Yorubá não é orixá, aqui é Gungun, né? O nosso antepassado. Solitamente são chamados de Irumolé. No que nós sabemos se chama Irumolé. Na nossa família, né? Eles são chamados de Irumolé. E o culto a essa divindade é realmente muito, muito importante e fica o pilar, né, do culto já, porque mesmo os orixás são ancestrais. E um dia nós vamos ser ancestrais de nós mesmos nessa terra. Então, ter uma vida boa, viver uma vida saudável em todos os aspectos nessa terra, claro que vai favorecer muito o nosso póstumo, né? Se diz os póstumos, ok? Falando dos orixás, digamos assim, tem vários orixás. Na terra Yorubá tem, digamos, mais ou menos 200 orixás veneráveis hoje. São todos diferentes, porque depende muito da aldeia. Cada cidade, cada aldeia na terra Yorubá reconhece também um orixá principal, né, que tem mais, digamos, importância respeito aos outros. Essa distinção também existe de casa em casa. Na terra Yorubá, por exemplo, na cidade de Oió, nós temos família que tem Ifá Orumilá como orixá principal, aí temos família que tem Oxum como orixá principal, aí temos família de Xangô, claro, né, a cidade de Oió, aí família de Iemonjá, mas é importante ressaltar aqui que o culto de orixá é também a coletividade de todos os orixás, porque como nós precisamos de viver a vida aqui com a coletividade, com a ajuda das pessoas, com a ajuda de pessoa boa, pessoa de ética, de moralidade, também os orixás, a gente precisa de todos os orixás para ajudar, porque não é somente porque eu sou iniciado em Ifá, eu tenho que alimentar somente Ifá a vida toda, não é assim, porque hoje, claro, Ifá é o meu orixá, o Orumilá Ifá, ok? Então, claro que eu vou ser devoto a esse orixá, mas também eu sou iniciado no Obatalá, ok? Até que eu cultuo o Obatalá da mesma forma de Ifá. Mas também vai chegar um dia, por exemplo, sempre acontece que eu tenho um déficit espiritual, que a divinação pode falar que eu preciso de cultuar Xangô, talvez porque tenho inimigo, talvez porque subiu uma injustiça, teve subiu a arrogância das pessoas, aí já Xangô pode, digamos assim, resolver essa coisa. Então, o oráculo, seja Ifá, seja os Búzios, indicarão que eu tenho que alimentar Xangô, ou também Oxum, se preciso de doçura em alguns momentos da vida. Então, o culto aos orixás é a coletividade. Todos nós precisamos de todos os orixás. Aí muitas pessoas perguntam, babá, mas eu tenho que ter todos os orixás? Tenho que ministrar em todos os orixás? Essa aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, porque na terra Yorubá, a diferença do candomblé, digamos assim, a gente pode se iniciar em vários orixás. Só que essa praxe não é muito radicada dentro da sociedade de Yorubá. Digamos assim, é mais uma coisa de Ebo, que a gente fala Oyimbo,
de pessoas brancas, pessoas que quando vai se iniciando no orixá, e acontece isso também, acaba a iniciação, depois do último dia, já pensa o próximo orixá que ela vai se querer iniciar. Isso aqui já está errado, entendeu? Mas, digamos assim, um bom culto é se iniciar em um orixá, talvez, a depender do que o oráculo, do Odu das pessoas indica dentro da iniciação, se precisar, pode ser talvez outra iniciação, mas claro que entre uma iniciação e outra, tem que passar um pouquinho de tempo, se não anos, porque a iniciação é um processo iniciático, aí onde a gente precisa absorver o axé daquele orixá. Então não é uma coisa só iniciada hoje, pronto, já recebi o axé dos orixás. Ou faz duas iniciações, uma perto da outra, 3 dias da uma, depois 3 dias da outra, também é muito complicado. É erradíssimo, não é postura. Claro que até na Nigéria ele faz, né? Quando vê dinheiro, qualquer lugar faz. Mas realmente não é justo, não é assim. Aqui estava perguntando, o culto de Oxum é muito forte em Terra Yorubá. É assim, em cada lugar tem um orixá mais forte, falamos assim. Por exemplo, no Sobô, claro que Oxum é um dos orixás que é mais forte, mais conhecido, mais cultuado. Mas isso aqui não quer explicar que sempre no Sobô não tem famílias que cultuam o Urumilá-Ifá, famílias que cultuam o Batalá, Yansan, Oiá, né? Entre outros, né? Então, depende muito, Ilê-Ifé, o Batalá, mas esse aqui não quer explicar que só tem família de Obatalá. Em cada lugar tem família de vários orixás, cada família tem essa parte assim, entendeu? Que cultua orixá e cultua aquele orixá preferencial, né? Mas isso aqui não entra nada com um melhor do outro, um faz mais coisas que o outro, etc. Não entra nada isso, justamente como já falou. E, como eu falei, todos os orixás têm a própria importância, né? Muito depende da ancestralidade da família, depende também da necessidade de cada um de nós. Então, se pode ir na Terra Yorubá se iniciar em vários orixás. Sim. Essa aqui é, digamos, a corrente atual que está sendo divulgada, talvez erroneamente, na Europa, onde a gente está, no Brasil, talvez, né? Mas não é bem assim. É claro que também os orixás têm que ter compatibilidade entre eles. Hoje eu vou me iniciar no Batalá, claro que talvez é difícil que eu me inicie no Ogum, porque, né? O Batalá do Chafunfum, Ogum viaja dentro do Epô, do Dendém, então eu vou criando um desequilíbrio espiritual dentro do Miori, né? Mas tem casos também onde durante uma iniciação dos orixás, o oráculo mesmo, o Odu da pessoa, da iniciação das pessoas, fale, olha, você precisa de fazer o culto a Xangô, sempre. Então aí não tem como única solução a iniciação, mas também a pessoa pode receber um ícone consagrado a Xangô, onde ele leva para sua casa, pode fazer o culto a Xangô, né? Aí esse Xangô vai, no caso, complementar o próprio axé. Exato. Vai equilibrar o próprio axé, né? Mas mesmo sendo iniciado em Obatalá, em Xangô, em Ifá, amanhã você vai precisar de Iemonjá, vai precisar de Egungun, claro, né? Vai precisar de Oxum, outros orixás. É só por isso é importante a prática, a consulta oracular, porque somente o Ifá, ou os orixás, através do Irindilungum, pode orientar o devoto ou também o simpatizante que seja a como se mover no interno do culto. Mas entre os orixás nós temos um orixá muito importante que é claro que é o nosso Uri. Uri é uma arma que o Ludumaré deu a cada ser humano. Uri que seria a nossa cabeça, para quem não sabe. Uri. Exato. É o nome próprio da cabeça. Que também Yorubá quer dizer cabeça, ou também quer dizer uma coisa que está mais em alto, né, de outra coisa. É representado da nossa cabeça, que não é o conceito de orixá de cabeça. É mesmo a cabeça. É a cabeça mesmo, exato, o nome próprio da cabeça se chama Uri. Uri é um contenedor que abriga todos os nossos dados, o nosso destino, as nossas escolhas, como vivemos aqui na Terra, o que vai acontecer na vida, todos os nossos percursos, destino,
tudo é gravado, falamos assim, dentro do nosso ori. Esatto, uma série de informações que nos pertencem muito forte, ok? E essa predestinação somos nós mesmos que escolhemos. Muitos odunifá, por exemplo, o Beyonu fala que é a gente, né, que escolhe o próprio ori, claro, metaforicamente escolhe o próprio destino na casa de Ajalá, o Orixá Funfun. Esse destino pode ser, como já falamos, Ibi, Atzire, pode ser ruim, pode ser bom. Aí, nos dois casos, nós temos como virar essa situação. Claro que se eu tenho uma cabeça boa... Não vou virar, né? Não vou virar, né? Mas claro, já, digamos assim, estarei avantajado. É mais fácil o percurso aqui na Terra. Isso aqui é o que acontece, que, claro, o espaço de um Ori Ire, que é positivo, claro que é mais fácil que ter um Ori Buruku, que seria aquele negativo, mas de qualquer jeito temos como virar esta parte em positivo, ok? Então temos como modificar algum aspecto da nossa predestinação. No caso que a gente escolhe um ori problemático, assim, a prática do bom caráter, a consulta aos oráculos, a consulta aos orixás, o culto ao orixá mesmo, pode modificar esse, digamos, futuro ruim, entre aspas, que nos pode atender nessa terra. É muito importante que culto orixá entenda essas passagens, porque ori apere, se orixá, te dá em Belém oriene, não tem orixá, mas, digamos, que tem mais controle sobre cada ser humano do que o mesmo ori. Uriá Pere, é o orixá que está mais em alto. Superior. Né? Então, quer dizer o que? Se a gente não dá continuidade ou não está, digamos assim, em alinhamento espiritual com o próprio Uri, com a própria cabeça, dificilmente Uri vai permitir os orixás de nos abençoar através da boa oportunidade, paz mental, vitória, prosperidade, etc. Então, é Uri que nos manda. E também Uri lembra que é o único orixá que pode nos acompanhar até o nosso fim nessa vida, né? É o único orixá que acompanha os próprios filhos até oltre a nossa partida nessa terra. Então, é muito importante. É outro do Ifá que fala que foi o mesmo ori que deu o lugar a todos os orixás. Xangô, foi o ori de Xangô que levou ele em Kossô, foi o ori de Ogum que levou ele em Irê, né? E todos eles viraram rei de qualquer jeito. Por isso falamos Ogum Irê, Ogum rei, Obá, da aldeia de Irê, porque foi o ori dele, né? Xangô, mesma coisa. Então, sempre muito importante a continuidade do próprio ori, também porque ter um ori bem, digamos, alimentado, bem alinhado, claro, vai nos ajudar através de boas intuições, boas palavras, porque a nossa cabeça tem todos os órgãos necessários para nos comunicar com os outros, para ter um bom relacionamento aqui, porque a prosperidade para os Yorubás, para devotos orixás em Yorubá, não é só ligado ao aspecto financeiro, mas é muito ligada à questão de boa fama, boa reputação e honra. A pessoa pode ter o maior dinheiro da vida e ter um iwaburuku, um caráter mau, ele não fica considerado, né, o pior do povo. Então, o caráter é tudo. E ele contribui, né, nessa parte, é muito importante. Aí também temos, como falamos no começo, o rapporto com outra divindade chamada Egbe-Orun. Eu gosto de dizer assim, é a conexão entre cada ser com o Orun, né? Que é bem no Yorubá, quer dizer comunidade, família. Todos nós temos comunidade na Terra, todos nós temos família na Terra. E, digamos, estamos sempre na procura de buscar um melhor
relacionamento, as melhores pessoas para fazer parte da nossa vida. Esse aqui, mais ou menos, é o conceito de Ebeorum. Ebeorum trabalha nesse sentido, trazendo... De grupo, de família, de comunidade. Exatamente, de coletividade, comunidade. E é realmente a nossa conexão, porque Ebeorum mesmo você sendo família, mas o nosso rapporto pessoal com o nosso Ebeorum é como se a gente tivesse aprofundamento de nós mesmos, no nosso íntimo, entendeu? O culto Ebeorum favorece muito essa introspectiva dentro de nós mesmos, melhorando caracteralmente, nos apoiando, porque Ebeorum trabalha muito com liderança, trabalha muito com bom nome, com boa fama, e nunca deixa seus filhos, digamos assim, passar vergonha para o mão dos inimigos. Essa aqui é outra característica de Ebeorum. Mas eu vi que, erroneamente, muitos acham que Ebeorum tem ligação com a morte e com a criança. Todas as pessoas que têm ligação com Ebeorum têm ligação com a morte, ou é a Biku. Ou com a Biku também. Isso aqui não é verdade. Não todos que têm ligação com Ebeorum têm ligação com a morte, né? Então, essa coisa é importante esclarecer para não ficar todo mundo com medo, né, dessa divindade que realmente ela dá muita prosperidade, dá muita honra na vida, dá bons relacionamentos na família, no trabalho, no grupos. Então, não é sempre ligado à morte. Não é ligado à morte. Algumas pessoas têm essa ligação realmente, que sai depois de várias divinações, ou talvez também na primeira divinação, aí entende que a pessoa tem o problema de Abiku. Aí é outra coisa, que tem ligação com Ebe, mas é outro tipo de problemática que tem a pessoa. E também Ebeorum não é um culto onde faz representado pela criança. Todo mundo pode ter ou menos uma ligação forte com o próprio Ebeorum. Não é todo mundo que tem, não é todas as pessoas que têm essa ligação com o próprio Ebeorum, mas tem alguns acontecidos, né? Algumas situações que o sacerdote entende dentro da divinação ou devido a alguns acontecimentos, claro, sempre pedindo confirmação dentro do oráculo, seja Ifá ou seja Lindilongun, né? Mas de qualquer jeito não é um culto que pertence só às crianças. Quando uma pessoa tem ligação com o Ebeorum, leva essa ligação até o último dia no Aie. Não fica se interrompendo essa ligação quando a criança fica de maior, não existe isso. E também todos, em verdade, temos uma ligação com o Ebeorum. Só que a diferença é que tem pessoa que tem, entre aspas, um pacto, e tem pessoa que tem só uma ligação com essa divindade. Então, pessoa que tem pacto, aí talvez tem que fazer rituais mais importantes, como algumas pessoas até têm que se iniciar, outras precisam cultuar, porque é importante manter sempre um bom relacionamento com nossa comunidade no céu, né? Falamos assim, entre aspas, sempre, e ter esse bom relacionamento, e com esse relacionamento bom que nós mantemos com o Ebeorum, vamos ter um bom relacionamento aqui no Ebeaie, que seria as comunidades que temos aqui na Terra. Exatamente. Então, é muito importante cuidar do próprio Ebeorum. E se tiver oportunidade de olhar isso, essa ligação dentro do oráculo, é muito importante também tomar providência necessária até que esse nosso rapporto com essa divindade, Ebeorum, que não é orixá, né? Cuidado, mas é uma divindade mesmo diferente. É tipo, como falávamos de Egungun, mais ou menos a mesma coisa, que Irumolé nós chamamos. Okay? Mas sempre uma divindade da mesma importância de um orixá. Talvez até mais importante. Talvez dependendo disso, da pessoa, né? Da pessoa. Da ligação que a pessoa tem com essa divindade. Como também muitas pessoas falam, todos têm que se iniciar em Ebeorum. Também não é assim. Porque se nós vamos iniciar em Ebeorum e não somos pessoas escolhidas para ser iniciadas, pode até prejudicar a nossa vida e até criar muitas problemáticas. Então não é assim. Talvez cultuando normal Ebeorum já resolve muitos problemas. Oferecendo, né? De vez em quando sempre. Oferenda, tendo um assentamento no caso, mas iniciação já é outra coisa. Porque Ebeorum é particular porque não podemos alimentar Ebeorum através da Dimun,
ou também tem outro ritual no meio, e também tem outro ritual que seria a iniciação mesmo, em Ebeorum. Okay? Então tem essas três, digamos, essas três passagens que tem que ser verificada a exigência, né, de cada um de nós. Mas é muito importante que a gente tome essa consciência de Ebeorum e deixar bem claro aqui que não é ligado à morte, no sentido que tem ligação com a morte, mas um culto Ebeorum pode, digamos assim, afastar, né, adiantar o dia. Então tem muito a ver com a vida, com a boa saúde, com tudo que tem de positivo. Dá muita prosperidade, né? Também é rápida. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem engravidar, eles ajudam a engravidar, ajuda a ter relacionamento de cópia. Muitas vezes as pessoas têm muitas problemáticas, sempre acontece uma coisa quando tem um relacionamento no casamento, assim, sempre tem as mesmas coisas que acontecem, e Ebeorum resolve essa parte. Então tem muitas ligações com outras coisas fora Sim, porque né? ele fica como se o nosso Ebeorum ficasse com ciúme, entre aspas, né, de nós, do nosso Ebeaie aqui na Terra. Então, esse ciúme que cria confusão, cria desconforto no interno do nosso lar, da família, marido, filho, pais, etc. Então, é muito importante ver essa parte aqui, para que tenha essa ligação, né? E é importante também que seja cultuado como se fosse orixá. Vamos falar sobre mais outra entidade particular que a gente queria abordar hoje é como falamos, as nossas mães ancestrais. O equilíbrio, o equilíbrio, cujo falamos no começo do vídeo, realmente é mantido por elas. Elas são mistificadas como as bruxas, como tudo essa coisa, né, muito ocidental, que não pertence, digamos, à visão muito mais complexa e profunda que tem o povo Yorubá, que nós temos, dessa grande divindade. Ela tem poder. Ela tem poder, é claro que ela tem poder sobre os Ajogun, que nós chamamos das negatividades. As dificuldades, todas as negatividades chamamos de Ajogun. E são elas que têm esse poder de encaminhar para cada um de nós. O que acontece? E foi o Olodumaré que deu para eles, então não tem como ser bruxas, né? Claro que eles têm um poder particular, ele tem uma ligação particular com algumas energias da Mãe Terra, algumas energias muito fortes, mas aqui não é muito diferente falar só, também porque seria como é redutivo demais. Como falar só de uma coisa muito baixa, entendeu? Essa coisa não, eles são muito importantes, muito fortes. E o poder deles pode ser até ajudar o ser humano. Com certeza, ele ajuda muito os seres humanos, justamente dando equilíbrio. E por quanto a questão dos Ajogun, o Ajogun, todas as dificuldades imagináveis pertencem a elas. Essas dificuldades são necessárias para manter o equilíbrio aqui no Aie. Imagine se não tivesse dificuldades, todo mundo vivendo bem, vivendo de vida longa, imortalidade. Não teve como, né? Era o caos total nesse mundo. Então, elas que agem nessa forma de catalisador do equilíbrio. Exatamente. Então, não é para maldade, mas mesmo uma tarefa que o mesmo Olodumaré, como já falou, entregou nas mãos delas por falta de consideração devido às ações dos seres humanos. Porque contas alguns do Ifá que no começo da Terra, a Wambarabá, as Yami, desceram na Terra, popularam na Terra junto com os seres humanos. Então eles tiveram um pacto entre as nossas mães ancestrais e os seres humanos. Só que os seres humanos desrespeitaram esse pacto e, fechando logo essa coisa, porque é muito longa, né? O Olodumaré no eles final... Eles foram se queixar da Olodumaré, né? O Olodumaré deu o total poder na mão deles. De equilibrar o mundo, de ter o poder sobre os Ajogun. Digamos assim, de fazer o que elas quiseram contra o que os seres humanos conseguiam construir, entendeu? Então, daquele dia foi estabelecido que os seres humanos iriam aqui desenvolver na Terra, construir, fazer de tudo para ter uma boa vida aqui, e elas, do outro lado, por ter sido desrespeitada, podia também interferir negativamente
contra o que o ser humano faz. Até hoje é assim, é sempre será assim. Mas também, quando a gente sente que tem alguma negatividade, por exemplo, babá, fiz isso, fiz aquilo, não são nossos filhos, né? São pessoas que chamam da fora, fiz isso, fiz aquilo, mas a minha vida não está correndo. É importante entender logo na divinação, no oráculo, que esse fracasso é devido à força dessas mães ancestrais, porque logo elas têm que ser apagadas. Ele se apresenta na divinação muitas vezes, e aí você logo percebe quando a problemática é com eles. Claro, não precisa forçar muito a ligação com essas divindades. Ele só precisa apaguizar, só precisa deixar calma. Não precisa você chamar muito. Por isso que nós chamamos o nome deles, mas depois paramos de falar o nome deles, porque não podemos chamar muito o nome dessa divindade, para não ter problemas. Respondendo a ele, porque algumas pessoas dizem que não se pode dizer a mim, porque isso eu estou falando. Por respeito. Por respeito, não chamar tabu, muito. Entendeu? Não é tabu. Mas é como se você se chamando eles, então, sendo que eles são detentores, né, dos Ajogum, não é bom chamar, né, a negatividade, que é como se você chamasse, né. Então, nós temos que apaguizar, temos que dar aquela coisa que eles querem, né? Muitas vezes não é bom, sai, né, de alimentar eles, nós alimentamos e tudo e deixamos eles tranquilos, como eles têm que deixar nossa vida. Então, não temos que ter muita ligação. Outra coisa que muitas pessoas nos perguntam é se tem assentamento ou iniciação de Yami. Para nosso conhecimento, não tem. Não tem iniciação em Yami, não tem assentamento de Yami, ok? Não tem. Tem pacto, tem mulher, tem algumas pessoas que têm ligação mais forte, mas que nós sabemos, conhecemos, não tem. Porque como muitas pessoas na terra Yorubá falam para nós, que é como se você se iniciasse em Olodumaré, que seria o Deus Supremo. Então, como é que você pode se iniciar em Olodumaré? Então, a mesma coisa é eles. Porque é um poder tão grande que não pode ser recolhido dentro de um ícone, um assentamento, uma coisa assim, não tem como. Elas são todos que nossos olhos conseguem chegar nessa terra, todos pertencem a ele. Então, é muito importante ressaltar esse aspecto, como já falou, não tem assentamento, não tem iniciação em mulher. Okay? É um pacto que a gente faz. Depois pode ser que em outros lugares tem, ou eu sei que não tem, com certeza. Agora você tem alguns, talvez no Benin, ou se talvez em Togo, também, ou você tem em outros lugares, isso aqui não sei. Mas na Nigéria, raramente ouvi falar dessa divindade que tem assentamento ou outras coisas. Assim como outra coisa importante respeito às nossas mães é que é um culto secreto. Hoje se olha muitas pessoas falando, eu tenho ligação, eu tenho. Essa aqui, gente, já quer dizer que você não é. Não é. Porque que realmente pertence a essa sociedade muito ligada à Mãe Terra, na sociedade de Oboni, na Nigéria, no culto da Mãe Terra. Nunca vai falar para os outros, porque não é assim que se age, não é assim que as pessoas que realmente pertencem a esse grupo não pode falar, nunca vão falar, verdade, nunca. Não pode. Então são pessoas normais, pessoas que normais, mulheres, né? Mas tem homem também, tem homem né? também, mas a maioria são mulheres. A maioria são mulheres, mas tem homem também. Que você... Também homem, outra coisa, que tem homem que pergunta, mas eu posso alimentar essa divindade? Claro que o homem pode. Claro que deve, pode. Não pode. Deve. Ele estava perguntando, esse pacto é feito antes de nascer. Sim, tudo que nós temos na nossa urina, na nossa cabeça, é tudo feito antes de nascer. Tudo é escolhido antes, ok? Então, quando nós descemos na Terra, é como se tivesse dentro do nosso ori todo o nosso destino. E esse destino que sabe do nosso destino é Orunmila Ifá,
que é o único que está ali presente quando nós descemos para a terra, ok? Então por isso que nós alimentamos, fazemos EBO, porque é mesmo o nosso alinhamento com a nossa predestinação. E também, quando cada um de nós nasce nessa terra, nós levamos o quê? Sangue nas nossas veias. Esse sangue que a gente leva pertence à mãe ancestral. Então nós trazemos, quando a gente fica fecundada no óvulo, já temos o sangue, já temos elementos fundamentais que pertencem, que nos ligam à mãe ancestral. Então, claro que temos que continuar esse tipo de rapporto com elas na Terra, não sempre, porque também é uma divindade sendo muito forte, tem que ser feito com um certo equilíbrio, porque elas gostam de equilíbrio, não gostam, como nenhum orixá gosta de excesso, né? Todo é equilíbrio, o culto do orixá, em tudo que a gente faz. Então, eu fiz todo dia, estou alimentando a nossa mãe, não existe isso. Não pode. É feito, digamos assim, sobre orientação oracular, ou também em algumas circunstâncias onde é obrigatório fazer, né? Mas esse aqui e durante o EBO, né? Que sempre se pergunta se eles vão alimentar ou não. Então, nessa parte, com certeza, se a pessoa faz EBO periodicamente, a maioria das pessoas não precisa depois fazer outras oferendas para as nossas mães ancestrais. Claro que se a pessoa demora muito tempo, 6 meses, 1 ano para fazer EBO, claro que é diferente, talvez essa divindade se apresente em uma consulta. Claro, achei. Então é muito importante isso também. Outro orixá que tem ligação com a mãe ancestral é claro que é Exu. Exu é um orixá, digamos, múltiplo. Que tem ligação com Rumilá, tem ligação com todos os orixás, claro, mas muito tem a ver com o Ifá, com o Rumilá, muito com a mãe ancestral, porque ele junto com a mãe ancestral que tem esse poder de enviar a Jogum, como tirar a Jogum dificuldade da nossa vida. Axé. Toda essa dificuldade sai durante uma divinação. Isso aqui não quer dizer que, por exemplo, eu faço divinação, o meu pai fala, você está tendo uma negatividade de perdas, ok? Faz o ebó e tudo, eu tiro da minha espiritualidade essa negatividade, esse Jogum de perda, que a gente chama de Ofu, claro que me deixa, mas ele vai atingindo outras pessoas. Porque fica no círculo do mundo. Porque para nós, exato, os Joguns são seres espirituais. E não necessariamente eles são enviados através de feitiço, através de coisas espirituais dos nossos inimigos. Porque temos também casos que justamente pertencem à coisa do equilíbrio, que eles têm que atingir. Por isso é importante consultar o oráculo de forma periodicamente. Periódica. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós temos uma Jogum, por exemplo, qualquer um que seja, pode ser doença, por exemplo, nós ficamos mais vulneráveis. Então, o que acontece? Que no momento que estamos mais vulneráveis no mundo, as negatividades começam a ficar se aproximando de nós. E talvez da uma negatividade que nós temos, aumenta, fica mais negatividade. Então, e depois vai entrar num círculo tão grande que fica difícil desenrolar essa parte. Por isso que falamos, quando tem uma negatividade, é bom tirar logo, para não ficar chamando outras, para não ficar piorando a situação. Que dá uma doença, por exemplo, vai ter uma perda, vai ter, por exemplo, uma briga entre ou também todas essas negatividades. Uma negatividade pode nos afetar emotivamente, então não ficando mais fraco, triste, tristeza mais e tudo, são todos fatores que alimentam uma Jogum mesmo. Exato. Eles ficam mais fortes do que nós, então vai precisar fazer mais coisas ainda, talvez, para tirar. Como né? talvez, tanto que estamos dentro desse buraco, que não temos nem mais a vontade de sair. Tanto que essas energias te botam para baixo, que não temos nem a vontade de fazer uma consulta, nem de alimentar o orixá. Nos afasta das pessoas boas, afasta da espiritualidade.
Então, muitas vezes, quando nós sentimos essa vontade de não fazer nada, de sair mesmo da pessoa não sei, na casa que frequentamos, ou alguma coisa, muitas vezes são essa negatividade que nos afasta. Então, temos que ser racional naquele momento e entender que não temos que deixar vencer o Najogum, mas temos nós ser mais fortes e enfrentar. Ou seja, nós sabemos o que é certo fazer, só que não queremos fazer, entendeu? Isso aqui é uma jogo mesmo, que a gente chama de elemere, de uma constrição mental, que nos impede ir na frente, né? Exato. Claro que todos os orixás, é importante isso, têm poder que menos, que mais, sobre os Ajogum. Cada orixá é totalmente independente, não existe orixá melhor do que outro. Exato. São todos iguais. Mesmo o Orumilaifa é um orixá normal. É um orixá como o Batalá, um orixá como o Xangô, não tem diferença. A única diferença é a divinação. Então, é outra o sistema coisa. oracular. Depende da família. Porque isso aqui que nós estamos falando, em verdade, se a família, né, pertence a todos de Orumilá, claro que para nós fica, falamos assim, mais forte Orumilá como orixá. Outra família que é de Obatalá, é mais forte o Batalá, mas não falamos de forte, é mais forte para nós, para nossa espiritualidade. É que temos mais ligação. Mais ligação para nossa espiritualidade. Mas o orixá é igual. A diferença é que cada orixá trabalha dentro de um círculo, dentro de uma axé diferente. Né? O Batalá, nós por que alimentamos o Batalá? Para pedir muitas vezes que o nosso objetivo, as nossas ideias se concretizem, né? Atingir o objetivo. Vire realidade. Que o Batalá nos dê boas iniciativas, que nos deixa mais reflexivos, mais, digamos assim, menos impulsivos nas nossas escolhas. Mais paz mental. Paz mental. Isso aqui é tudo o Batalá. Já Xangô já é, digamos assim, o contrário. Só que Xangô também, ele não suporta as pessoas que vão na frente sem raciocinar as próprias escolhas também. Xangô, assim como Ogum, eles puxam sempre para os próprios filhos para ter lógica nas próprias ações e nunca são justificadas agressividade, assim como mau caráter, porque o mesmo Ogum pune a pessoa que não pratica o bom caráter. Ogum odeia as pessoas que mostram gratidão. Então, imagine um filho mesmo de Ogum, ainda pior se for iniciado em Ogum, se Ogum vai gostar ou menos do próprio filho que pratica esse tipo de coisas. Então, todos os orixás são promotores de equilíbrio, são promotores de bem-estar, porque nós temos equilíbrio, nós mostramos equilíbrio no nosso redor, as pessoas da nossa comunidade, da nossa vida, e tudo tem que fluir, mas, digamos assim, de maneira mais oportuna, né, para nós, entendeu? Assim como Ifá Orumilá, Ifá tem uma prerrogativa, a gente chama Orumilá Ifá Eleripen, quer dizer, o testemunho do destino, que como falamos, a gente escolhe a nossa cabeça, a gente escolhe o nosso ori, a nossa predestinação. O único orixá presente é o Orumilá Ifá, né? Mas esse rapporto é como se ele fosse uma testemunha das nossas escolhas. Ele sabe, então, o que é certo e o que é errado para nós. Mas também os outros orixás, na hora que a gente se inicia no outro orixá, no Batalá, também o Batalá, na hora de se iniciar para outro orixá, a gente começa a renascer daquele dia. É claro que o Batalá, mesmo assim, Xangô, Oxum, Iemonjá, qualquer orixá, claro que nos ajuda para viver melhor. Mas nós temos que respeitar as palavras dos orixás. Então, Orumilá Ifá tem essa prerrogativa de conhecer a nossa predestinação. Todos os orixás faz que concretizem. Orumilá é o caminho, os orixás nos ajudam para percorrer. Okay? Pronto, você tem pergunta? Mas não sei. Vedi qua, solo su questo. Se tiver algumas perguntas, a gente é muito feliz de poder responder. Sobre qualquer coisa também, não somente das coisas que falamos.
divinação, de ebó também. Outra coisa muito importante, uma distinção entre ebó, né? O jeito que se alimenta o orixá. Existem várias formas. O que a gente solitamente as pessoas fazem é generalizar com uma única palavra chamada ebó a oferenda feita para os orixás. Mas ebó realmente é um ritual à parte. O que nós oferecemos ao orixá quando a gente oferece comida, bebida, ubi a nós, etc. Isso aqui chama-se adimu orixá, ok? Não é ebó. Ebó é o único jeito de ebó propriamente dito, é o ritual de ebó riru, que a gente chama ebó riru, onde não entra nenhum orixá no meio, mas é uma ação direta do babalaú ou do babalu orixá, que também se faz ebó riru de Búzios, de Jerindinongum, uma ação direta com os ajogum, né? As negatividades que nos afetam. Então tem ebó riru e tem adimu. Adimu é comida, bebida, etc. Ebó é outro ritual separado, ok? O Peleifá deve sempre alimentar para fazer uso dele. É bom, o Peleifá é como se a gente chama ele Iru Ifá. Iru Ifá é o escravo de Orumilá Ifá. Tem vários outros Ifá que falam isso, que então ele tem que trabalhar porque o Peleifá é a voz de Orumilá Ifá. É o jeito que o Babalawo tem para ver a palavra de Fá, a palavra de Uludumaré, é porque é a palavra dos outros orixás que se manifesta através do oráculo de Fá. Então é bom alimentar o Peleifá de vez em quando, também não sempre, como todas as coisas, né? Até que ele responda do jeito mais certo possível. É como se, né? Tudo é energia, tudo é axé. E também outra divinação de Fá, a mais clássica, tradicional, e Fá se consulta através de Ikinifá, que é o próprio Ifá mesmo, só que é um tipo de divinação que é muito demorada e a gente usa para festival, assim, ou do Unifá, ou também recorrência específica como Itadogum, né? É dia de José particular de Orumilá Ifá, senão sempre o Peleifá, porque é muito mais prático, é muito mais rápido, né? É sempre a palavra de Fá. Também o dia da semana é muito importante para nós. A nossa semana é de 4 dias, né? Por vontade do Batalá, Oxalá, Xeromambu, que escolheu esse. E depois vamos ver isso numa coisa, em outra live. Eu gostaria de saber justamente qual é a diferença entre uma comida e outra quando oferece o orixá. Legitimamente, porque uma vez sai diferente, outra vez sai outra. Porque o culto do orixá, cada coisa é axé. Tudo que nós oferecemos aos orixás leva um tipo de axé que tem que ser de acordo com a nossa exigência espiritual. Se o orixá pede ubi, eu vou lá com outra coisa, né? Com amalá. Claro que o orixá não vai apreciar a minha generosidade, mas vai sentir falta do ubi que eu não dei, porque eu preferi dar o amalá, porque eu acho que o amalá é mais assim, dá mais sustento, né? Porque é uma cozinha, é um prato de comida e tudo. A diferença do ubi, que talvez é pequeno, amalá de Quinlá, quer dizer, amalá, deixa que eu seja honrados, desde que eu seja grande. Então a finalidade do amalá é isso, justamente porque também é o prato específico que se oferece a Xangô. Xangô, é claro, é rei, foi rei, né, da cidade de Oió, do Império de Oió. Então, que mais desse orixá apresenta a boa fama, a honra e tudo. Então a amalá serve para isso. Já é Gussi, por exemplo, que é outra comida, se oferece quando a gente precisa de paz mental, de vida longa, etc, etc. Então, cada uma coisa tem um significado específico. Por isso a gente que faz diferente. Ok? Pronto.
Tem outra pergunta? Depois vamos fazer outras lives em português para os amigos brasileiros. Nada de mais bonito. Para Obrigado ficar a você, um pouco Axé. para cada um, né? Para não ficar tudo sempre no italiano. Prazer mesmo. Então, nós vamos ver uma outra vez, ok? Agradecemos a todos. Obrigado. Obrigado a vocês. E vamos falar outra vez. Obrigado a todos, tá? Pela Um atenção. abraço. Que nos abençoe sempre. Vida longa, prosperidade. Axé, axé. Axé lá. Até a próxima. Ireu. Tchau, tchau. Axé, ciao. Adupeu. Adupeu. No? Ah no, prima bisogna chiudere, aspetta. Come si fa? Ma ci scusa.